Tiago, capítulo 3, verso 13. A palavra do Senhor diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Louvado seja o nome de Jesus. E a minha oração nessa noite, que o Espírito Santo fale comigo e com você poderosamente. Se você crê nessa oração, diga amém, amém. Poder se assentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre decisões bem-sucedidas. E para introduzir essa mensagem, quero fazer uma pergunta muito simples, mas, porém, importante, muito importante para nós pensarmos aqui nessa noite. Você já tomou uma decisão mal-sucedida na vida? Você tomou uma decisão mal-sucedida na vida? Eu creio que todos nós já se equivocamos em algum período da nossa vida. Todos nós aqui, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tomamos decisões erradas. Eu creio que todos nós. E Tiago, meus irmãos, está tratando exatamente sobre isso. Sobre decisões. Mas, irmãos, a pergunta é então, como tomar decisões bem-sucedidas na vida? Para nós pensarmos hoje. Como tomar decisões bem-sucedidas na vida? E sabe, irmãos, que tudo que nós estamos falando aqui nessa série de mensagens passa por onde? Por aqui, ó. Passa na mente. Passa pela mente. E, meus irmãos, sabe o seguinte, que a capacidade de tomar decisões bem-sucedidas chama-se sabedoria. Você pode dizer um amém por isso? Amém. A capacidade de tomar decisões bem-sucedidas se chama sabedoria. E no verso 13, acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar esse texto hoje. No verso 13, Tiago diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E ele responde: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então, irmãos, ser sábio aqui significa ter um bom procedimento. Ser sábio aqui significa ter um bom procedimento. E a palavra no grego original significa kalos, que significa bonito de olhar, excelente na sua natureza e característica. Essa é a raiz da palavra. Então Tiago aqui está dizendo para nós que aquele que tem um bom comportamento, um comportamento admirável, é aquele que tem um bom procedimento. E, meus irmãos, a sabedoria, ela se expressa onde? Nos bons relacionamentos. A sabedoria, ela se expressa
nos bons relacionamentos. Ou seja, aquele que se relaciona bem com as pessoas é uma pessoa o quê? Sábia. Interessante, irmãos, que não é à toa que Tiago está falando aqui, olha só que interessante, um pouco antes aqui do verso 13, ele fala sobre o poder da língua. Ele fala da língua. Depois, mais para frente, nós vamos tratar esse assunto aqui. O poder da língua, ele fala um pouco antes. E queridos irmãos, guarde isso que eu vou dizer para você, porque um dos pilares mais importantes para uma vida sábia, para mim, para eu e para você, para uma vida sábia, é o uso correto, é o uso apropriado da língua. Vou repetir para você, porque guarde isso. Um dos pilares mais importantes para uma vida sábia é o uso correto, é o uso apropriado da língua. E no verso 13, então, ao 18, Tiago fala da sabedoria. Tiago fala que a sabedoria é estancar o orgulho, é estancar a inveja, é estancar o espírito faccioso que promove intrigas, de promover intrigas. E é interessante, irmãos, porque a carta de Tiago, ela é muito direta. Ela é muito direta, ela é muito objetiva, ela é muito prática. E Tiago aqui, queridos, ele está tratando com muitos problemas que a igreja sofria. Ou seja, problemas que a igreja sofre. Exatamente sobre isso. E aqui, meus irmãos, ele está tratando com os cristãos que sofriam com a falta de sabedoria, que estava se dando mal em suas decisões. Esse aqui era o contexto. Esse é o contexto aqui desse texto que nós estamos falando hoje. Interessante que Tiago, então, ele traça aqui, ele fala sobre a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus. Sabedoria terrena e a sabedoria, da onde, irmãos? De Deus. Sabedoria divina. Dois tipos de sabedoria aqui que Tiago está tratando aqui. A sabedoria terrena e a sabedoria divina. Então, nessa noite nós vamos refletir aqui, nós vamos falar sobre esses dois tipos aqui de sabedoria que Tiago está falando aqui. Amém? E primeiro, então, ele fala sobre a sabedoria do mundo, a sabedoria terrena. E no verso 15, na sua Bíblia aberta aí, irmãos, ele diz, esse tipo de sabedoria, o que ele diz? Não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Tiago está dizendo para nós aqui, irmãos, Tiago faz uma afirmação muito importante. Ele está dizendo para nós que a sabedoria do mundo não tem relação com uma espiritualidade saudável. Não tem relação. Ou seja, é uma sabedoria que não tem relevância, que é incoerente, que não tem consistência. Aliás, meus irmãos, a sabedoria do mundo, aqui ele está dizendo o seguinte, a sabedoria do mundo é demoníaca. Olha que interessante, irmãos. A sabedoria do mundo é demoníaca, e ele diz lá no 15, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Eu vou dizer para vocês, irmãos, guardem isso, porque demônios são astutos. Demônios são astutos, demônios são estratégicos, mas não são sábios. Não são sábios. É por isso que Tiago diz aqui de uma forma muito clara e objetiva que a sabedoria deste mundo é terrena, é demoníaca. E meus irmãos, a marca no coração das pessoas que tomam decisões erradas, que não são bem-sucedidas na vida, é porque elas não têm sabedoria, elas não têm a sabedoria divina. Elas estão contaminadas, impregnadas com a sabedoria desse mundo. Essa é a marca desse mundo. Tiago, no verso 14, ele diz, contudo, olha só, contudo, se vocês
abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Grife essas duas palavras: inveja amarga e ambição egoísta. Não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Irmãos, quantas pessoas estão assim, hein? Quantas pessoas estão dessa forma aqui? Isso tem sido a marca desse mundo. E Tiago, de uma maneira muito incisiva, muito aplicativa para nós aqui, ele diz o seguinte: olha, não se apegue à sabedoria deste mundo, não se apegue à sabedoria terrena, pois o homem que tem a sabedoria desse mundo é um coração cheio de inveja amarga e ambição egoísta. Olha só que forte isso, irmãos. Inveja amarga e ambição egoísta. Tudo começa por aqui, irmãos, pela mente. E queridos, toda inveja é um sentimento crítico. Sim ou não? Sim. Toda inveja é um sentimento crítico. Toda inveja é um sentimento crítico e é pecado. E mais, eu e você, nós escondemos isso. Nós escondemos isso, nós não confessamos. Você não precisa responder para mim, mas você já teve inveja de alguém? Ou você sente inveja de alguém? Porque aí a gente vai falar o seguinte: não, pastor, não, Mateus, imagina. Eu sou muito simples, eu sou uma pessoa tranquila, eu não falo mal de ninguém, eu não sou fofoqueiro, eu não tenho inveja de ninguém, eu não sou invejoso. Porque essa é a nossa natureza. A natureza humana é de nos querer nos defender. Isso faz parte, irmãos. Mas o que é inveja? Inveja, queridos, é desejar aquilo que é do outro. Isso é inveja. Inveja é desejar aquilo que é do outro. E, meus irmãos, a inveja é um sentimento aflitivo e doente, de sempre querer o que é do outro, sempre querer ocupar o lugar do outro. Isso é inveja. Essa questão da inveja é tão séria, e Deus leva tão à linha, isso à risca, que Ele fala lá nos escopos de Moisés. Coloca para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 5, verso 21. Está no escopo dos mandamentos de Moisés. Olha só: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua prosperidade, nem o seu servo ou sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, e nem coisa alguma que lhe pertença. Agora, irmãos, olha aqui para mim, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque a inveja, ela traz consequências devastadoras nas nossas vidas. Ela traz amarguras no coração, impedindo o crescimento, principalmente espiritual, de uma pessoa. E tudo começa aqui. Tudo começa na mente. E Tiago diz no verso 16, olha só: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Confusão e toda espécie de males. Porque, irmãos, a inveja gera em nós amargura de alma. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é devastador, é destruidor. Porque uma pessoa que carrega isso no seu coração, uma pessoa que vive sempre insatisfeita com o que ela tem e com o que ela é. E é um grande problema isso. Tiago aqui, ele fala da inveja amarga, mas também ele fala da ambição egoísta. Por isso que eu pedi para você grifar aí: inveja amarga e ambição egoísta. Porque, irmãos, o homem ambicioso, ele só pensa nele. É verdade ou não é? Ele é centrado só nele. E isso é um fruto de um coração egoísta. Uma pessoa que vive centrada em si próprio. Você já viu aquele ditado? Acho que os mais veteranos vão reconhecer essa fala: inveja mata. Você já ouviu falar isso? Olha, cuidado que a inveja mata. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar isso? Pois é, isso é real.
Olha, cuidado que a inveja mata. Mas não é só a inveja que estraga os relacionamentos, mas a ambição também. Por exemplo, você sabia que tem pessoas na igreja que elas não conseguem orar por outra pessoa? Ela não consegue orar por uma outra pessoa, porque ela está centrada em si mesma, nas suas necessidades, nos seus problemas. E meus irmãos, uma coisa que nós temos aprendido aqui, além da nossa comunhão, que é muito importante, que nós privamos muito aqui, que é a nossa comunhão entre os irmãos, nós não abrimos mão de orar um pelos outros. É ou não é, Isa? A Isa está aqui, irmãos. A Isa, ela é responsável pelo grupo de intercessão da igreja. Sabia que tem um grupo de intercessão aqui na igreja? Ela lidera um grupo de intercessão e essas pessoas oram por todos vocês, por toda a igreja, pelas famílias, pelas crianças, porque nós entendemos, irmãos, que isso é importante. Nós entendemos que isso é didático. Orar um pelos outros é importante, não é só uma prática no culto, não. Vamos dar as mãos e vamos orar. Não, não é isso. Nós fazemos isso porque nós entendemos que isso é importante, irmãos. Orar um pelos outros é didático e a prática da intercessão é uma maneira de quebrar todo egoísmo. Quando você ora para alguém, quando você apresenta alguém. Eu pergunto aqui para você nessa noite, quanto tempo você tem dedicado da sua vida orando por alguém? Quanto tempo você tem orado por alguém? Você já pensou nisso? Quanto tempo da sua semana você passa apresentando alguém? Você esquece das suas necessidades, dos seus problemas, das suas angústias, dos seus traumas, e agora você então está orando por alguém. Quanto tempo nós fazemos isso? E Tiago, meus irmãos, ele está dizendo aqui no texto que a pessoa ambiciosa, ela só pensa em si. Ela é centrada. Verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. É por isso que nós vivemos dias de aflição, dias de lutas, por isso que nós temos guerras no mundo. É por isso, irmãos, que o mundo está cheio de sofrimento. Por isso que nós estamos vendo guerras no Oriente Médio, guerra na Europa, guerra por poder, porque as pessoas estão ambiciosas, as pessoas só pensam em si mesmas, as pessoas são egoístas. E Tiago está dizendo aqui, irmãos, que esse tipo de sabedoria, olha aqui para mim, não vem do céu, não vem de Deus, mas é terrena. É terrena. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado, desconfie, meus irmãos, dessas sabedorias terrenas, sabedorias humanas. Irmãos, filosofias desse mundo que são demoníacas e são contrárias à palavra de Deus, você precisa rejeitar do seu coração. Rejeite do seu coração. Tudo aquilo que não vem de Deus, rejeite do seu coração. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tome muito cuidado, porque esse tipo de sabedoria, elas não abençoam e não traz crescimento para a sua vida, principalmente crescimento espiritual. Não cresce. Essas sabedorias, elas não trazem para nós a verdade de Deus que nós precisamos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, e a minha oração nessa noite, que nós possamos rejeitar esse tipo de sabedoria terrena, ambição egoísta, a inveja, esse espírito faccioso. Nós precisamos rejeitar isso do nosso coração. Você pode dizer amém por isso? Nós não queremos isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Tiago agora então, ele fala sobre a sabedoria de Deus. Ele falou sobre a sabedoria terrena, e agora ele fala sobre a sabedoria de Deus. Verso 17, parte A. Mas a sabedoria que vem do alto, o que ele está dizendo lá? Mas a sabedoria que vem do alto. Irmãos, a sabedoria que vem do alto, queridos, é essa sabedoria que vem de Deus. É Deus que nos traz. E é essa sabedoria que nós precisamos para tomar as decisões da vida. Decisões inteligentes, decisões saudáveis,
decisões que edificam, decisões que fazem você crescer. São essas sabedorias que nós precisamos buscar, a sabedoria do alto. Louvado seja o nome do Senhor, é essa sabedoria. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, irmãos? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Então, arranque do seu coração toda a inveja amarga, toda a ambição egoísta, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não vem de Deus. Abra o seu coração para a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem dos Pais das luzes, a sabedoria que vem do Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É essa sabedoria, irmãos. É interessante que Tiago aqui, então, ele pontuou a sabedoria do mundo, ele traz a sabedoria do mundo, a sabedoria terrena, e ele pontuou 8 virtudes de um coração que tem sabedoria, que vem do alto, e é essa sabedoria que eu e você precisamos buscar, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Você percebeu isso? Que ele pontuou 8 virtudes aqui, verso 17, olha só o que ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Glória a Deus, glória a Deus. Então, veja bem, irmãos, Tiago está dizendo aqui para nós que aquele que tem a sabedoria do alto, o seu coração é o quê? Primeiro, puro. Aquele que tem a sabedoria do alto, primeiro o seu coração é puro. E é interessante porque pureza, irmãos, traz a ideia de santidade, de não agir com segundas intenções, de não ser malicioso, de não ser maldoso. Você conhece alguém que é maldoso, irmãos? Você conhece? Eu conheço. Você conhece? Conhece ou não, irmãos? Ninguém conhece gente maldoso aqui? Tem um monte de gente maldoso. Tem um monte de gente maldoso. E olha só que interessante, pessoas maliciosas, mas aquele que tem a sabedoria do alto, ele não age dessa forma aqui. Olha só que interessante isso, porque a pureza, então, para nós cristãos regenerados, traz a ideia de quê? De santidade, de pureza. Segundo, Tiago está dizendo que uma pessoa sábia é pacífica. Olha só que interessante, aquele que promove a paz. Ou seja, quem promove a paz, aquele que é promotor da paz, aquele que promove a paz, esse é sábio. Aquele que promove contenda, discórdia, divisão, este não é sábio. E a palavra de Deus diz: feliz, bem-aventurados pacificadores, pois estes herdarão o reino de Deus. Aleluia. Pacificadores. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos ser os promotores da paz. Você pode dizer amém por isso? Não entre em confusão que não é sua, não, pelo amor de Deus. Estou falando com muito amor agora com vocês, como pastor de vocês. Não compre guerra que não é sua, não. Não abrace coisas que não é sua, porque sabe aquela pessoa que quando o negócio está pegando fogo e a outra pessoa ela inflama mais? Nós precisamos ser pacificador. Calma, respira. Nós precisamos ser diferentes. Verso 3, Tiago está dizendo que uma pessoa sábia, ela é amável. Está no texto. Ela é amável. Ou seja, o amor de Cristo está presente nela. Oh, glória a Deus. O amor de Cristo está presente nela. Quarto, Tiago está dizendo que o sábio tem um coração compreensivo. Ou seja, queridos, ele consegue sossegar. É difícil, né, irmãos? A gente sossegar numa situação onde nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar o próximo passo. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos com nossas mentes perturbadas, mas quando nós buscamos a sabedoria do alto, sabe o que acontece? Nós conseguimos sossegar no Senhor, descansar no Senhor. Isso é muito importante, irmãos. 5, Tiago está dizendo que um coração sábio é cheio de misericórdia, oh glórias. Ou seja, ele não julga, mas ele tem compaixão pelo outro. Ele olha pelo outro, ele zela pelo outro. Esse é sábio.
Felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Seja um homem ou uma mulher misericordioso, misericordiosa, aleluias. 6, o sábio dá bons frutos. Vai afunilando a lista, né? O sábio dá bons frutos. E eu pergunto para você, quais são os frutos que você tem dado, irmãos? Quais os frutos que você tem dado na sua faculdade, no seu trabalho, no seu cotidiano? Quais são os frutos que nós temos dado, irmãos? São frutos bons? São frutos que edificam? Ou são frutos ruins? Pense nisso. 7, o sábio é imparcial. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos igualmente. 8, Tiago está dizendo que o coração sábio é sincero. Ou seja, ele age na verdade. Ele fala na verdade, mas ele fala em amor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando eu olho para essa lista aqui de Tiago, eu penso que esse, para nós cristãos, para nós como igreja, esse é o nosso grande desafio como homem e mulher, como cristão. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande teste de sabedoria de Deus para nós. Buscar as coisas do alto. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o grande teste para nós. Agora, vamos pensar, será que nós somos pessoas sábias? Você está sendo sábio? Será que nós estamos buscando essa sabedoria que vem do alto? Será, irmãos, que nós estamos conseguindo praticar essa lista aqui de Tiago? Tiago é muito didático nessa carta, muito didático. Mas veja, irmãos, que tudo começa na mente. Porque a partir do momento que você tem uma mente transformada, você tem uma vida renovada. Então você começa a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, a sabedoria de Deus. Será que nós temos buscado essa lista aqui? Será que temos sido puros, pacificadores, amáveis, compreensivos, misericordiosos? Será que nós estamos dando bons frutos? Estamos sendo imparciais, sinceros? E aqui, irmãos, aqui estão as virtudes de uma pessoa sábia. Não aos meus olhos, não aos seus olhos, aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, busque isso aqui, porque essa é uma virtude que Deus está olhando para nós. Deus quer encontrar em nós esse tipo de virtudes aqui. Deus quer buscar em nós esse tipo de sabedoria, olhar para o alto. E Tiago, meus irmãos, está nos ensinando aqui que uma pessoa que tem um coração sábio, veja bem, ela será bem sucedida em suas decisões, nos seus relacionamentos, nos seus caminhos, em tudo que ela colocar as mãos, ela vai prosperar. Enfim, uma pessoa que busca a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, é uma pessoa bem sucedida na vida, toma decisões inteligentes, amém? É isso que Tiago está dizendo aqui. Agora, como que nós podemos ter um coração sábio? Você já pensou nisso? Como que nós podemos ter um coração sábio? E a Bíblia é uma benção. A Bíblia é uma benção, né, irmãos? Porque ela responde para nós isso. Coloca para mim, por favor, Salmo 111, verso 10. Como podemos ter um coração sábio? Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Parte A do versículo. Você pode repetir comigo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está a resposta, irmãos. Aqui está a resposta. Um coração sábio começa com o temor ao Senhor. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é você ter medo de Deus, não é isso. Mas temer a Deus é você reconhecê-lo e respeitá-lo na sua autoridade como um Deus criador, um Deus soberano, um Deus que fez todas as coisas. Isso é temer a Deus. Eu quero que você entenda, irmãos, que você não terá sabedoria em suas decisões se você não temer a Deus e obedecer a sua palavra. Guarde isso.
Se você não temer a Deus, se você não obedecer a Deus, você não terá decisões bem-sucedidas na vida. É muito importante isso, irmãos. Porque o que adianta a gente dizer o seguinte: olha, eu amo a Deus, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, mas se você não obedece Ele, se você não obedece a palavra de Deus, se você não cumpre os mandamentos de Deus, não adianta nada, irmãos, não adianta nada. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, porque se você não obedece a Deus, irmãos, infelizmente você está buscando a sabedoria terrena, não a sabedoria de Deus, do alto. Temer a Deus aqui é obedecê-lo, e esse é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia, um cristão sábio, ele obedece a Deus, porque esse é o princípio da sabedoria. Ele toma decisões acertadas na vida, e ele é feliz. Aleluias, aleluias, ele é feliz, ele é feliz. Você quer ser feliz, irmãos? Amém, eu quero. Amém. Então, obedeça a Deus, cumpra a palavra de Deus, porque, irmãos, quem não obedece a Deus está cavando a sua própria infelicidade. Essa é uma realidade, irmãos, porque, olha para mim, não existe felicidade neste mundo fora da vontade de Deus. Amém. Mas você precisa entender isso, não existe felicidade fora da vontade de Deus, irmão. Você pode dizer um amém por isso? Será que você está entendendo o que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não existe vida feliz, não existe vida acertada assim, fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, glória a Deus. Fora da vontade de Deus você não terá sabedoria, você terá sabedoria terrena, e essa sabedoria levar você para o buraco, para consequências terríveis. Amém? E eu concluo esse pensamento com vocês, dizendo que a sabedoria do mundo, a palavra de Deus está dizendo para nós que ela é demoníaca, ela é centralizadora. É verdade. Mas a sabedoria que vem de Deus é aquela que é promovida pelo Espírito Santo e nos torna mais amáveis, mais santos. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Sabedoria aqui é a arte de viver a vida na perspectiva de Deus. E é isso que nós precisamos buscar. E tudo começa pela mente. Sabedoria aqui é viver no centro da vontade de Deus e tomar decisões corretas, acertadas. Sabedoria que é encarnar Cristo em nosso viver diário. Você pode dizer um amém por isso? É encarnar Cristo em nós. É isso que nós precisamos buscar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz: e porém, por iniciativa dele, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, irmãos. E tudo começa pela mente. Tudo passa por aqui. Então, você pode escolher hoje as decisões desse mundo, as decisões terrenas, sabedorias terrenas. Mas você também pode sair daqui hoje dizendo: eu decido hoje buscar a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vai levar você a tomar decisões acertadas na vida. É isso, irmãos, porque não existe felicidade fora da vontade de Deus. Você vai viver uma vida ilusória. Irmãos, quantas pessoas hoje, essa tem sido, falei aqui um pouco antes, essa tem sido a marca desse mundo. Pessoas tomando decisões erradas, sabedorias fundamentadas nesse mundo. Quantas pessoas, irmãos, se envolvendo com um agiota? Quantos pais de família comprometendo a sua família, os seus filhos, por causa disso? Quantos homens, quantos jovens agora estão perdidos nesse negócio de tigrinho, porque acham que vai ficar rico, viciados em apostas, comprometendo a sua casa, comprometendo os seus filhos. Essa semana eu tive uma notícia triste, um pai de família, um cara bem sucedido na vida,
E a mulher dele, desesperada, entrou em contato com um dos amigos nossos, dizendo: olha, me ajuda por favor, porque não entra mais dinheiro em casa. Estamos passando necessidade, porque meu marido está viciado nessa porcaria de Tigrinho. Sport bet, essas bet da vida, gente, pelo amor de Deus, misericórdia, irmão, falo com muito amor com vocês. Não caia nessa furada, não caia nisso, porque minha mãe sempre me ensinou, está aqui, jogo é maldição e vai levar você para o buraco. É sabedoria terrena, vai levar você para o buraco. E a gente acha que a gente vai ficar rico, com telecena, que isso é do baú, essas porcariadas aí, irmãos. Viu? Precisa disso. Comece a buscar a sabedoria do alto, buscar a sabedoria de Deus. Não comprometa a sua casa, não comprometa os seus filhos, não comprometa o seu casamento, não comprometa a sua vida por causa das sabedorias terrenas. Mas comece a buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Permita que Cristo seja o centro da sua vida. E a minha oração, irmãos, a minha oração é que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a tomar decisões sábias, as decisões que vêm do céu, que vêm do Pai das luzes, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa noite. Você pode dizer amém por isso?